Franquia, ela precisa de duas coisas. Tem que crescer. Dois, precisa ter resultado nos franqueados. Então, hoje nós somos a única empresa do segmento que consegue prospectar para o franqueado tanto a prestadora de serviço quanto o cliente também. Então você, como meu futuro franqueado, todo mês você vai ter 100 novos contratos com residências ou empresas na cidade. Isso é extraordinário. Fala, turma! Vocês estão bom? Sejam bem-vindos aqui. Hoje vai ser especial. Nós vamos fazer aqui um podcast. Na verdade, eu não posso nem chamar isso aqui de um podcast, né? Vai ser um perguntas e respostas sobre a franquia, que é o próximo fenômeno. Já é, né? Próximo não, já está sendo aqui hoje um fenômeno nacional, Limpezaca, dominando esse Brasil, crescendo de maneira exponencial. Mas você sabe o que eu acho mais legal? É que está crescendo com resultado para os seus franqueados. Porque assim, ó, franquia, ela precisa de duas coisas fundamentais para você falar que é franquia de verdade. Tem que crescer. Se não crescer, não é franquia. Exato. Tá? Se não expandir, não é franquia. Dois, precisa ter resultado nos franqueados. Concordo. E aí é por isso que eu quero fazer perguntas para vocês. Bora. Agora, pra gente ver se de fato, como é que estão esses resultados aí. Tá? Bora. E eu tenho aqui, o que eu tô fazendo? Qual que é o meu papel aqui hoje com vocês? Eu sou seu futuro comprador de franquia, amigo. Tá certo. Coisa boa. Você cuida dos franqueados. Exato. Então tem umas perguntinhas brabas pra você, tá? Eu sei que vende. Opa, eu é o que... O vendedor, é dureza perguntar pra vendedor, cara. Que é vendedor? Aí Nossa, se foi. Meu Deus do céu, o vendedor, eles dão... Dá um jeito, né? Dá um Sempre jeito. tem como. Agora eu quero saber do cara que cuida. Do cara que faz o cara ganhar dinheiro. Então tem aqui Macárcia, Felipe, Isso, tamo junto. Limpezaca, vamos lá. Primeira pergunta de largada, tá? Aí vai ser essa pra ele, que é sobre investimento. Fechou. Quanto que o cara precisa ter hoje no bolso pra falar, começo a minha Limpezaca? Perfeito. Hoje, Eduardo, para você começar a Limpezaca, o investimento total que você vai precisar é 78 mil. Só que assim, o que é esse 78 mil? 44.900 é a taxa de franquia, que é um pagamento ali por adquirir a franquia. A diferença dos 44.900 para os 78, a gente projeta até o computador, para ser sincero. Tá. Você projetou o computador, o celular, a caneta, o grampeador, a impressora, a abertura do CNPJ, o salário que vai estar operando, a gente projeta tudo. E assim, a maior parte desse valor, ele é um capital de giro para o franqueado ter uma segurança. Se a franquia começar e der tudo errado, que graças a Deus nunca aconteceu, ele vai ter dinheiro para bancar 6 meses da operação, com resultado muito ruim, então ele tem segurança. É o principal que a gente busca, segurança para o franqueado. Então, teoricamente, assim, é 78 mil que vocês exigem ter no bolso, mas não necessariamente vai sair os 78 do bolso. Vai sair os 44, mais um computador, mais alguma coisa, vai sair, vamos lá, uns 60 do bolso? Não, assim, para ser sincero, precisa... Normalmente, nunca tive um franqueado que ele precisou investir os 78 mil, tá? Porque a gente projeta no pior cenário. Normalmente, eles investem 73, 75, no pior dos casos, 70 mil. Eu já tive franqueado que fez loucura, começou com menos, só que assim, a gente não orienta, a gente busca a pessoa ter ali no mínimo 70 mil para ter uma segurança maior. É o que a gente orienta. Tá bom. Então tá explicado e é um investimento, acho que super plausível, né? Antes de falar desse retorno do investimento, que é também, eu sei que todo mundo quer saber quanto que retorna, como que retorna, eu quero saber do dia que ele compra, quanto tempo ele precisa para começar a operar. Aí essa aqui é para você. Opa, bora lá. Então, a gente estima que para a abertura, para a unidade estar funcionando 100% ativo, o franqueado já vê os primeiros resultados, as primeiras vendas sair, é até 35 dias. Por quê? Nosso projeto é extremamente enxuto, né? A operação... Quantos dias? 35? 35 dias para a Glória a unidade estar Deus. funcionando. E isso que tem alguns pontos em que depende do franqueado também, não é só a franqueadora, Lógico. tá? São processos nas quais nós explicamos, acompanhamos e alguns deles o franqueado desenvolve sozinho também. Então, se aquele franqueado de fato se empenhar, se dedicar, a gente consegue aí em 25 dias estar com a unidade rodando e funcionando e o franqueado já começa a ter o primeiro resultado, começa a faturar. Mas Já nosso começa a recorde foi 14 dias. Ele abriu o CNPJ e o pessoal liberou tudo rápido, começou os treinamentos. 14 dias estava começando a operar a franquia, nosso recorde. Tá. Entendido. Agora, ainda não vou chegar ainda no dinheiro, não. Opa, Calma, vamos tá com todo mundo calma. ansioso que hora que vai chegar o dinheiro. Eu quero saber o seguinte, o que um franqueado Limpezaca precisa fazer? Qual que é o trabalho dele? Qual que é a execução?
a operação do franqueado é extremamente tranquila. Eu diria que, para ser bem sincero, ele vai ter que cuidar de duas coisas. Primeira coisa é uma gestão de pessoas, né? De um lado ele vai estar em contato com o cliente, né? Acompanhando, fazendo o processo comercial na qual a gente ensina e instrui ele a fazer o passo a passo. Nós pegamos muito franqueado que não tem contato nenhum com venda, né? Nunca ouviu falar o que é um processo comercial. Então a gente ensina ele a desenvolver, a criar, atender, passar preço, quebrar objeção, enfim, todo esse processo que vocês já estão acostumados, né? Tá. E também vai estar em contato com as prestadoras, na qual ele vai conseguir recebê-las, fazer uma triagem, né? Selecionar as melhores, fazer o processo de RH ali e colocá-las de fato para trabalhar. E um outro ponto vai ser o processo administrativo, né? Que é o controle dos atendimentos, agendamento, controle de fluxo de caixa, acompanhamento, emissão de nota fiscal, essa coisa mais burocrática e administrativa. Vamos lá, vamos ver se eu entendi, porque aqui eu tô no papel de um futuro franqueado. Você é fácil falar tudo isso, que você tá lá dentro fazendo todo dia, repetindo. Quantas vezes já repetiu isso? 50 e quantas vezes? Bastante, 57. 57 vezes, que é o que ele tem de brincar. Pra ele é mole, né? Fechou. 57 vezes repetida. Agora, pro cara que sou eu, Justo. leigo, vamos lá. Comprei, paguei minha taxinha, recebi, comecei meu processo CNPJ, abri a firma. Eu sou da época de firma ainda, né? O cara prova a idade que ele tem. Época boa. Essa carinha de 22 anos, mas tem uma... O Chirac tem 20. Mas, Dá Galinha de mais. 22, uma real é 32, né? Então não dá muita diferença. Dá não. Mas os 40 chega pra todos, só pra avisar, tá? Justo. Mas vamos lá. Você chegou, eu comprei a franquia, beleza. Primeira coisa, eu consigo trabalhar da minha casa, isso eu Isso, entendi. perfeito. Da minha casa, montei meu escritório ali, minha mesinha dentro de casa. Primeira coisa, abri o meu CNPJ, ok. Aí vocês vão me ensinar esse processo, primeiro processo, que é o processo de eu recrutar profissionais Isso, para trabalhar formação de naquela minha equipe. região. Formação de equipe. E aí vocês me auxiliam tudo, onde eu vou atrás, como eu faço o anúncio, tudo isso, vocês me auxiliam em ir atrás dessa pessoa. Um detalhe muito importante, que o Felipe também vai comentar logo mais, é a questão do seguinte: hoje nós somos a única empresa do segmento que consegue prospectar para o franqueado tanto a prestadora de serviço, a mão de obra, quanto o Isso é cliente também. importante, Então, minha preocupação, eu quero comprar agora. Eu esse- já gostei do seu negócio, eu quero comprar. Negócio bom, pô, Diferente. eu queria ter 10 limpezaca. Sim. Aqui em Alphaville dá pra ter 5, vamos colocar aqui em Alphaville. Isso, aham. O tanto de caso, o tanto de coisa. Mas eu quero saber qual que é a minha conduta. Pô, se eu tivesse que sair e tá indo atrás de eu ficar recrutando profissional, isso seria para mim um problema. Então eu não preciso ir atrás do profissional. Não, é tranquilo. Nós temos outra empresa de marketing homologada que presta todos esses serviços de assistência, de tráfego pago, estrutura de anúncios, enfim, para o franqueado, para facilitar a vida dele. Porque eu acredito que o franqueado deve, de fato, olhar para funções que, de fato, mexem o ponteiro, que é o processo comercial, o processo do dia a dia, atendimento ao cliente, conexão com a prestadora de serviço. O restante a gente entrega para ele. Como que funciona essa estrutura hoje, Eduardo? Primeiro processo, o processo de contratação, formação de time, que leva alguns dias, tudo isso acompanhado pela nossa equipe ensinado e tudo mais, né? Após ele passar alguns dias formando a equipe dele, a gente entra num outro processo, que é o processo comercial, na qual a gente vai fazer um intensivo com ele, destrinchando tudo que é um processo comercial de verdade. Como que ele vai fazer para receber, abordar, conversar, expor valor, enfim, quebrar a objeção do cliente para que ele saiba vender, né? Nós liberamos ao mesmo tempo em que acaba esse processo de contratação, o processo de vendas. Então, é liberado ali campanhas que anteriormente eram voltadas para alcance, reconhecimento de marca, captação de colaboradores, campanhas para venda. E começa a chegar clientes para eles. Esses clientes são direcionados para plataformas simples, comuns do dia a dia, como, por exemplo, o WhatsApp. Então, ele vai estar conversando com o cliente lá, fechando a negociação, e a partir disso começam as funções Então administrativas. ele fecha direto e aí indica se ele já tem um colaborador. Esse colaborador, uma pergunta que é delicada de fazer, mas eu preciso fazer no papel de... Sim, Eu tenho dois papéis aqui. Eu posso ser um futuro franqueado trabalhando, como eu sou um papel que eu posso contratar o serviço também. Claro. Eu acredito que vocês, não é que se responsabilizam, mas vocês se preocupem e previnem quem vocês estão contratando. Vocês fazem uma pesquisa nessa profissional, é por conta de vocês ou por conta minha, como no papel de franqueado, pesquisar a colaboradora, ver se não tem algum antecedente. Sim. Não é nenhum preconceito, que se ela pagou a pena dela lá, tá tudo certo. Mas ver se ela tem algum problema. Justo. Você quer falar? Vou Vou falar. falar. Tá. Assim, isso é uma das nossas maiores preocupações quando a gente for começar Então tá. a limpezar. A gente organizou um processo, Eduardo, como se literalmente fosse colocar dentro da nossa casa, tá? Então, assim... Porque Literalmente não é literalmente, Exato, tá? é exatamente Não é isso. como se fosse, não. Tá lá? Tá lá. É nesse sentido.
Mas como que funciona? A partir do momento que chega a pessoa no WhatsApp, que já traz através dos anúncios para o franqueado, tem um processo que ele segue. Esse processo, até que ele aprende a fazer sozinho, a gente pega na mão dele e faz junto com ele. Até as primeiras entrevistas, é o nosso time interno que faz com ele assistindo. Entendi. Ele assiste a entrevista. Quebrou minha objeção bonito. Então, nas primeiras, eu imagina eu lá sozinho, eu nunca entrevistei uma pessoa, Exato. uma profissional, imagina, né? Eu entro lá com a entrevista, eu vou perguntar o quê pra aquela pessoa? Aí, Fala, oi, tudo bem? Você tá bem? Aí a gente... Você é filho de quem? A gente passa o material, assim, Roteiro e ele prático, segue o processo, e isso é muito importante. A gente tem no nosso software hoje, uma tecnologia nossa, que você joga o CPF lá dentro do sistema em si da pessoa, vai aparecer se ela tem antecedente criminal, se ela tem processo trabalhista, se tem passagem pela polícia. O pessoal se tem costuma algum chamar de capivara aí. Capivara, é isso mesmo. Na minha terra é a capivara. Você tem algo vinculado pra gente não ter esse tipo de problema. Então, Boa. a gente se preocupa muito com a pessoa que vai colocar dentro da casa de outra Então, beleza. pessoa Então, em isso si. aí resolvido pra mim. Entendi também a parte. Vocês controlam basicamente as duas pontas em termos da chegada dos novos. Agora, depois que o profissional chegou, entrevistou, treinou, a gestão é sua, óbvio. Eu sei que vai estar ali na gestão com cara de dia a dia, se a menina tá chegando na hora, se não tá, se tá atrasando, depois fazendo o pagamento da parte dela, ficando com a sua, recebendo do cliente, a mesma coisa gestão com o cliente, ofertando pela segunda, terceira vez, fechando com a cliente ali mais vezes, enfim. Uma coisa que você sabe que é importante esse trabalho de vocês, né? Vocês eliminam qualquer tipo de risco trabalhista pro contratante lá, né? Pro cliente. Exato. Porque ela, na realidade, ela tá prestando um serviço para sua empresa, vira todo mundo prestador do prestador. Não tem Exato. vínculo para ninguém, não tem vínculo Fica dela. bom pra todo mundo. Fica bom A pra prestadora todo mundo. ganha mais, o cliente, ele não... E aí foge que, responde. infelizmente, cara, essa lei trabalhista, ela é só para ferrar a gente. Concordo. Né? Ela a gente, que eu digo, não é empresário, não. É para ferrar ela Das mesma. duas partes. E principalmente, eu falo que o imposto trabalhista, um parênteses disso aqui, é o imposto mais burro que existe, velho. É imposto sobre o trabalho. Olha só, eu que sou lucro presumido, eu pago 34% sobre a minha folha de pagamento. Por que esses 34% não pode ser mais salário para ele? 34%, velho. Eu pago pro governo sobre o trabalho de um colaborador aqui dentro. Sem falar que o que sobra vai comprar qualquer commodity, aí tem o imposto em cima também. Exato. Aí você tem também o outro imposto que o funcionário também coloca o dinheiro no FGTS que não rende nada e o INSS que ele não sabe quando que ele vai aposentar na vida. Justo. Então, se ele fizer a sua previdência privada, tá? E ele fizesse um seguro de previdência também em algum outro, enfim. Desculpa te interromper, esse é um ponto muito bom, tá, Eduardo? A gente, como que funciona? A gente trabalha por um termo de agenciamento, tá? Então elas não são de carteira assinada. Então, no caso, a profissional, como você comentou, ela é uma prestadora de serviços para nós. Aí o que acontece muito que a gente escuta das prestadoras assim, pô, eu trabalhava, ganhava 1.800. Eu tava trabalhando, ganhava 2.000 de carteira assinada. Aí elas vêm trabalhar com nós, como elas ganham por diária, elas ganham ali 4.500 por mês, que é muito importante, que elas falam assim, meu Deus, a maior diferença foi do quanto eu tô colocando a No mais bolso. no meu bolso. Então, e para nós também, como vamos pensar no franqueado, é fenomenal. Como você comentou, não tem imposto. Então, por exemplo, assim, se a mulher tirar um atestado, não existe ficar em casa e você ficar pagando. Ela não Sim. vai ganhar. É a mesma coisa que o motorista, só ganha se fizer a corrida. Exato. Então, a mesma coisa a mulher. Então, pro franqueado é É o fenomenal. Uber da profissional. É 2.0, Uber 2.0. É, exatamente. Inclusive, nós temos vários relatos, até o Léo tá aqui, nosso multifranqueado, não deixa eu mentir. Foi feita uma visita final do ano passado ali para a unidade em específico dele presencial e muitas prestadoras relataram extrema gratidão, né, pela oportunidade que elas tiveram dentro da Limpesac. Ela falou que tive foi... uma ideia, você tem que fazer uma convenção para as prestadoras de serviço. Concordo. Você não tem que fazer uma Vamos convenção. desenvolver. Você não tem que fazer convenção pro seu franqueado. Você Elas- tem que fazer uma convenção para as pressas que eu tô ouvindo da convenção agora de 10 anos, cheirinho bom, né? Então tá na Tá cabeça. certo, fresco ali. Tá fresco. Você tem que fazer uma convenção Isso é importante. para as pressas. Já pensou você fazer um festão para elas, cara? Vai lá, coloca uma banda lá para tocar. Ficam Um sertanejão, pá, um churrascão. Cara, coisa que elas gostam. Vê o Ia que ser elas querem. extraordinário. Vê o que elas querem, entendeu? E põe o seu franqueado para pagar essa festa ainda. Opa, Opa. Tá? Ela até chamou nós de canto assim, falou, tá vendo aquelas crianças ali?
Sou muito grata a vocês porque esse é o único Natal que eu vou conseguir dar um presente para todas elas. Graças à oportunidade que eu tive que vocês me deram dentro da Limpezar. Que é bacana, Não, cara, é um propósito, né? Você vai conectar as duas pontas que precisam, que sem vocês hoje, o que, que vocês fazem? Vocês estão conectando duas pontas que antes eram difíceis de ser conectadas. E aí vocês são um elo de conexão. Então, isso aí já está explicado. Mas- Inclusive, fazendo mais um adendo, já que a gente tá falando Uhum. da prestadora de serviço, a gente tá fechando agora, tá desenvolvendo uma parceria com algumas faculdades da região para estar possibilitando oportunidade de estudos Olha para elas isso. também. Para elas e Estudo para os gratuito, filhos delas também. aí. Caraca, isso Tá é legal. desenvolvendo esse projeto em paralelo Isso e é vai legal. dar certo. Isso é legal, velho. Isso é muito importante. Então, assim, isso aí tá entendido. Outro ponto ali. Eu comprei, vocês sabem que eu sou empresário, eu sou seu futuro franqueado. Hoje, eu consigo tem margem suficiente para eu contratar alguém para operar? Quanto que eu vou perder de margem? E aí, agora sim, eu já estou entrando na parte de quanto Sim, fatura e quanto financeiro. ganha, entendeu? Financeiro. E Vamos esse lá. é um ponto muito bom, tá? Muitas pessoas, às vezes, Eduardo, elas pensam assim, eu não posso operar, eu não posso ficar à frente em si, tem como se manter um negócio? Com certeza. Como eu comentei, como a gente projeta aquele capital de giro um valor alto em si, tem a projeção do salário também para quem vai estar operando, que no caso, vamos pensar, o administrador, o franqueado em si está à frente. Se o franqueado não estiver à frente, vai estar na projeção a mesma coisa. Um salário estipulado para a pessoa que vai estar no administrativo. Quanto que é esse Aí salário? sim, a gente se baseia em 2.500 a 3.000. Bom Tá? A gente falar. coloca nessa variação. Só que, claro, a pessoa vai estar trabalhando de Não. casa. Inclusive, em muitos casos, quando a pessoa ela é um investidor, é claro, a gente sempre comenta, a pessoa também tem que dar atenção à franquia, tem que estar junto com a pessoa, não digo trabalhando, mas tem que durante a semana estar Acompanhando. trocando ideia, acompanhando, vendo os resultados. Inclusive, a gente desenvolveu um software em si para esse público investidor, que quando a pessoa não consegue ficar o dia inteiro acompanhando, ela entra no aplicativo, tem uma aba, ela consegue ver quantas vendas foram feitas no dia pelo celular, quantos atendimentos, quais foram os problemas que deram, consegue ver um dashboard, pegar um relatório de como que foi o dia, como que foi a semana, porque vai ter uma pessoa à frente para também saber como Tá, cobrar a pessoa. Então tem toda Tá, essa questão. Isso tudo com automação com IA, tá? Boa. Agora vamos lá, no dinheiro. Parte A agora, parte boa, né? parte boa. Bacana. Fatura quanto e ganha quanto? Eu tô perguntando igual franqueado, vamos lá. Tá, assim, a gente sempre traz pro pessoal, Eduardo, um cenário, vamos dizer, um cenário moderado para ruim, pra gente não prometer. Tá. Porque, Eduardo, você agora, como meu futuro franqueado, Sim. se eu te prometer 10, você fazer 15 Eu fico feliz e pra compra caramba. outro. Se eu te prometer 20, você fazer 15. Vou te encher o raio do saco. Exatamente. Então, assim, o que a gente fala? Comecei a operar agora. Segundo a terceiro mês, vai chegar no ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Que a receita é igual ou maior que as despesas. Vezes. A partir disso, quarto mês, normalmente vai sobrar 3 mil líquido no bolso, fora o salário. 6 meses vai sobrar em torno de 7 a 8 mil no bolso, fora o salário. 12 meses de operação, em torno de 15 a 17 mil no bolso. Claro, eu tenho franqueado, um exemplo, é o Leonardo que está assistindo nós. Ele, com 6 meses, já estava chegando a 15 mil reais líquido no bolso. Última Não é linha. por nada que, com 10 meses de operação, tá abrindo a quarta franquia. Caraca. Tá? Então é um ponto bom. Só que assim, como você, meu futuro franqueado, não gosta de prometer. Então a gente sempre traz um cenário moderado para você ter um resultado melhor, ficar feliz e abrir outra, né? Boa, boa. Eu tô achando que no final que eu vou acabar. Vou negociar. Vamos fazer uma negociação boa aí. Já pegamos teu e-mail pra enviar coffee. Cara, vamos lá. Eu vou falar pra você. Eu tinha aqui mais uma pergunta. Como funciona a captação de profissionais? Você já me adiantou, então, reforçando. Vocês mesmo ajudam nessa captação. Mas eu também posso fazer esse trabalho, né? Justo, Pode. Só que, assim, é muito simplificado, tá? Porque você não precisa saber nada de anúncio. A gente faz tudo pra você. Você só vai começar a receber as pessoas no WhatsApp. Eu quero trabalhar. E aí você segue o nosso processo, que a gente tá ajudando, e mete bala. Tá. Mesma coisa os clientes. Todo mundo vai vir. Eu quero uma limpeza pra minha casa. No próprio WhatsApp. E um ponto importante é que a gente prospecta para o nosso franqueado cerca de 100 a 150 colaboradoras interessadas em trabalhar por mês. Detalhe bacana. Caraca. E lead que É quer bastante. comprar, pessoas que chegam no WhatsApp, no caso, é de 400 a 600 pessoas por mês que chegam com interesse. E a média de fechamento nível rede é de 100 novos clientes por mês. Então você, como meu futuro franqueado, Eduardo, todo mês você vai ter 100 novos contratos com residências cliente. ou empresas
na cidade. Isso é extraordinário. Dentro Não para dessas de 100 ser. vendas aí, mensais novas, cerca de mais ou menos 20 a 20% se torna recorrente. Porque contrata toda tem isso, semana, a cada entendi, 15 entendi. dias. Eu ia perguntar isso, qual que era o nível de recorrência? Então, o nível de recorrência de continuidade, 20%. Exato. Isso. 20 a 25, né? Tá, Tem gente beleza, aqui. entender, pro pessoal entender, recorrência é no outro mês. A Não, mesma não, é pessoa na outra compra de novo. semana. Na outra semana. Melhor do que isso, na outra semana. Boa, boa, boa. Não precisa ter escritório físico, já falamos. Precisa investir em estoque. Não. E o produto de limpeza? Ah, cliente compra. É, o Cliente. produto de limpeza a gente Cliente não utiliza porque o cliente sempre disponibiliza. Em Tá. algumas exceções a gente entrega produto, mas é a Sim. menor dos casos. Mas a margem é maior também. Aquela contado logístico, pessoa que vai mas- estar ali, quantas horas dedicadas por dia ao trabalho? Assim, a pessoa que vai estar no administrativo, ela precisa estar disponível ali 8 horas por dia. Não adianta a gente vir aqui e fazer um filme pro pessoal, falar que 2 horas por mês é o suficiente, porque 2 horas por mês, 2 horas por dia é o suficiente, Gostei porque não dessa é. A gente, época, assim, a gente não vê a limpeza que não tem nada a ver com renda extra. A gente quer que a pessoa entre e faça acontecer. Não, entendi. Porque isso é importante, cara. Às vezes o cara vem, não, você vai trabalhar 2 horas por dia. Pô, mentira. É, né? um dos nossos valores é a transparência. A gente não vende sonho pra ninguém. Isso realmente porque- é a realidade do dia a dia. Porque o cara vem e acha que não vai precisar trabalhar, mas ele precisa estar na ativa no tempo que a colaboradora tá na ativa na casa do cliente. Basicamente é isso. Exato. Aí, às vezes, a prestadora tá indo, cheguei, fala pra ela abrir a porta. Ela vai. Ah. Só que, assim, mesmo acontecendo isso, tem uma flexibilidade. A gente tem franqueada que tem filho pequeno, que leva o filho pra escola de futebol, jogar bola, à tarde leva a filha na natação. Não tem problema de sair meia hora, 40 minutos. Por quê? Dá no Você, celular. Software. você com o celular, Eduardo, você tem tua empresa onde Sim. você for. Se tu Sim. for viajar, enfim, facilita muito a vida nesse sentido. E aí, essa questão, vou falar de um possível problema, tá? A gente tá falando aqui, a gente tem que falar de um possível problema. Que é a prestadora, ela acaba criando um vínculo e um relacionamento com a cliente lá. Vocês já conseguiram mensurar a perda que tem disso? Da prestadora que acaba se tornando. Às vezes ela pode se tornar até uma fixa, né? Assim, você diz no caso da prestadora parar de atender pela Limpesaca e atender. Assim, até eu já escutei de muitas pessoas assim, Felipe, eu só não montei a empresa de limpeza por conta disso. E eu falei, pô, e da onde que você tirou isso? Não, porque eu acho. Assim, sendo o mais transparente possível, a gente já teve alguns casos? Já. Acontece uma vez que outra? Sim. Só que, claro, a gente é muito real com as prestadoras que se isso acontecer, a gente não vai dar uma segunda chance. Teve alguns casos? Sim, a gente cortou a prestadora, elas têm ciência disso, só que a gente trata elas tão bem, elas gostam tanto da Limpesaca, que toda semana elas chegam e falam assim, por exemplo, chegam nos franqueados e falam, olha, a fulana cliente pediu para eu atender ela por fora e eu falei que não. Então, porque a gente leva esses valores, essa cultura, É liderança. para a prestadora. Eu falei até, eu tava gravando um outro podcast, eu falei, um negócio de franquia é um negócio de cultura, tá? Franquia é cultura. É um trabalho de Cultura, rapidinho, só cultura e liderança. Concordo. Entendeu? Nós batemos muito que é um trabalho de orientação com a elevação de nível de consciência também. Porque para pensar comigo, Eduardo. A prestadora que até então, ela de fato já trabalhava com limpeza, né? A gente não seleciona nenhuma pessoa que não teve nenhum contato com isso, né? A pessoa gosta de fazer isso. E para ela é uma dificuldade conseguir encontrar clientes. Às vezes ela até faz a limpeza 1, 2, 3 vezes na semana e consegue receber um pouquinho a mais do que o franqueado consegue proporcionar de margem. Isso é inevitável, a gente deixa claro isso para ela desde o início. Mas conosco, com a nossa forma de trabalhar, a gente consegue proporcionar para ela atendimento todos os dias. Então aquela profissional que às vezes saía às vezes para a semana sem saber se ia fazer 1, 2, 3 ou 4 limpezas, ter uma previsibilidade, saber que se ela fazer tantas limpezas, 10, 12 limpezas, que a gente vai trazer o cliente até ela só vai precisar se deslocar até o local para fazer a limpeza e receber ainda, detalhe, receber ainda na mesma semana, tá? O pagamento é feito de forma mensal. Isso. Porque acontece, muitas delas tiveram experiência de trabalhar de carteira assinada. Sem falar do salário, que é menor por conta dos encargos trabalhistas, ela consegue receber teu dinheiro toda semana. Então ela consegue aproveitar, sair, tirar um lazer, enfim, algo nesse sentido. E pra eu entender, e aí a franqueadora, ela emite uma nota fiscal para... A franqueadora não, perdão. O franqueado, ele emite recibo, nota fiscal para o contratante ali. Exato. A gente emite um recibo. Hoje no software, a gente tem esse recibo de forma automática e envia para o WhatsApp da prestadora. Imposto simples, normal. Exato. Isso, simples nacional sobre faturamento. Tá. Royalty. O royalty, como que funciona? A gente tem 3 linhas. O certo, para ser sincero,
era a gente começar cobrando o máximo. A gente amoleceu o coração na época de organizar, porque assim, a gente pensa no franqueado colocar dinheiro no bolso pra ele abrir 2, 3, 4, 5 franquias. Mas assim, até 50 mil de faturamento Rapidinho, vamos lá. Até 50 mil, o cara tá ganhando quanto de lucro? Até 50 mil ele vai estar fazendo 4 a 5 mil. Tá, e ele paga quanto de royalties? Ele vai pagar 1.980. Quando eu digo 5 mil, é na última linha Na depois última de linha pagar já os royalties. descontado, tá. Exato. Boa. Até 100 mil de faturamento no mês é 2.450. Tá. Acima de 100 mil de faturamento, Eduardo, você como meu futuro franqueado, acima de 100 mil por mês, vai pagar sorrindo Boa, não, quanto? no dia 10. Aí é 3.480. Barato, 3,5% do faturamento vai dar aí mais ou menos. Se der 100 mil, É, não é... fenomenal. E se você estoura isso aí, você fatura O mais. sucesso do franqueado é o meu sucesso, né? Você A gente pega tem que uma trabalhar coisa, pra por isso. exemplo, você fecha esse escritório meu aqui, por exemplo. Vamos lá. Quanto que uma prestadora, quanto que não seria para um escritório desse não pagaria para uma funcionária, para uma franquia limpezaca, para estar mantendo isso aqui toda semana limpando, 2, 3 vezes a semana? Anota, são 2.000 metros quadrados. Sim, Só um contrato desse aqui, o cara não tem quanto de margem. Exato. é bacana. Entendeu? E vocês estão fazendo, para eu entender, que eu sei que vocês fazem muita casa, mas estão fazendo muita empresa também? Muita, Sim. muita, muita. Rede de farmácia, a Condomínio. gente faz hotel, condomínio, escola, igreja. Escritórios. O que você imaginar, a gente tá Limpa. tendo sujeira, Vai embora. Ô, Marcos, prepara o celular que você vai fazer aqui pra mim um negócio agora. Tá captando esse áudio aí? Mick, tá ali? Então tá. Mas fica de olho aí que vai sair já já. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho fundo de publicidade. Tá cobrando? Ainda não. Começa a cobrar pra você fazer a convenção para elas. Vamos desenvolver. Desenvolve isso pra bacana, é elas. bacana. Também Tá? acho positivo fazer isso. Olha o que eu tô falando com vocês. Vamos fazer Criar pra aquele elas. senso de comunidade, né? Isso é importante. Já Depois estava não- discutindo essa semana sobre isso Vamos ainda. conversar sobre eu ser franqueado aqui. Como é que vocês vão fazer essa Opa. taxa pra mim, tá? Nem tem mais conversa na comunidade, já tá esperando ali fora. Só dar os 10 dias de cofre e É vambora, isso aí. né? Bora. Então tá. Cara, assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço muito de franchising, eu vivo esse mundo aí, né? Há 17 anos eu tô só nisso, só faço isso há 17 anos. Eu adoro modelos de negócio simples, modelos de negócio de performance Sim. e modelos de negócio que têm possibilidade de crescimento infinito para o franqueado. Porque tem uns modelos de negócio que o crescimento, ele em algum momento, ele gargala. O cara não dá conta mais de fazer. Não é pelo dinheiro, é que o franqueado não dá mais conta de gerir. Mas você acha que você dá conta de gerir 50 unidades limpezaca no Brasil, seu franqueado? Você acha? Não, eu acredito, por que não? Imaginou? 50 franqueados, 50 franquias sua espalhadas, você tendo uma central de administração? Dá pra fazer. Imagina. Imagina o cara. Eu tô já imaginando isso. Porque você sabe que eu tenho um projeto. 2027 eu vou virar um dos maiores multifranqueados do Brasil. Olha que Sério? loucura. Eu não vou Bora. ficar só no franchise de franqueador, eu vou virar um multifranqueado. Coisa boa. Eu vou ter um escritório desse aqui que os caras vão estar gerindo. Então eu quero ter 50 limpezaca, por exemplo. Então já vou mandar a coffee logo, né? Pra deixar tudo organizado. Pô. só para Não, é receber o sério, Pix. porque assim, é possível. Imagina, eu monto uma central de gestão, uma central onde está administrando, onde o pessoal está chegando, é o WhatsApp, é inteligência artificial, o cara tá lá, meu risco trabalhista é 0, eu não tenho risco trabalhista. Esse é um ponto bom, Taylor, que a gente esqueceu de comentar. Para você abrir 50 limpezaca no Brasil, se a gente montar aqui o escritório, a gente consegue fazer gestão das franquias em Santa Catarina ou qualquer outro É lugar. isso que eu tô falando. À distância. A distância, eu monto um escritório desse aqui, tudo bem, vou ter um custo fixo um pouco maior, porque eu vou ter que ter talvez 15 pessoas, 20 pessoas para fazer uma gestão de todo Sim. mundo que tá ali na rua atendendo. Mas é possível. Então, assim, é um negócio que não me limita crescimento. Exato. Porque tem negócio que limita o crescimento do investidor à medida que precisa de mais pessoas. Então, aqui você não está limitado. Aqui você pode Sim, crescer. acelerar e crescer que faz. Então, assim, isso me deixou muito... Eu gostei. Bacana. Eu gostei disso. Cara, eu juro pra você que eu queria ter mais perguntas para deixar vocês mais difíceis. Eu queria colocar vocês em alguma saia justa aqui para que, né, a gente apertasse você e falasse assim, pô, velho,
Me arruma uma coisa de muito cabeluda que pode acontecer aí pra eu ver se eu arrumo alguma forma de eu desistir. Porque, na realidade, quando a gente vai empreender, a gente não tá arrumando os motivos pra gente tomar a decisão. A gente tá arrumando motivo pra desistir, sabia disso? E de verdade. Outros negócios você acha, putz, cara, e se a indústria parar de fornecer? E se o trânsito parar e a carreta ficar? E se aconteceu, eu gravei com um cliente outro dia que, ele comprava o produto de outro, no transporte congelado de câmera fria, o produto estragou, descongelou a câmera fria, descongelou, chegou o estoque todo perdido. Um problema pode acontecer? Normal, pode acontecer, substitui, mas é uma dor de cabeça, cara. Às vezes o negócio vai ficar fechado 2, 3 dias, vai perder faturamento, vai ter... O máximo seu que não vai acontecer, tudo bem. A prestadora, em algum dia, ela combinar o horário com a cliente e não comparecer, mas você entende que isso não vai trazer um prejuízo, um dano material para a prestadora? Não vai. Qual é outro possível dano material? Uma prestadora talvez cometer algum pequeno delito, um pequeno furto ali dentro da casa. Sim. Acabei de ter uma pergunta difícil pra vocês. Certo. Vocês já passaram por isso? Assim, sendo o mais transparente possível, a gente teve 2 casos. Até um caso vou contar. Teve uma prestadora uma vez que ela teve uma sacola escrito doação e ela tava errada. Mas estava lá de fora da casa e ela pegou, saiu, levou. Tava errada, a gente desligou. E aí também tive pra você ver como é que é. A gente até hoje não teve nenhum caso... De ninguém reclamando Nenhum disso. caso, por exemplo, de roubo, que deu um problema sério em si. E o segundo caso, o que foi? A gente enviou uma prestadora na casa de uma cliente e ela acusou a prestadora, fez um boletim de ocorrência. Que a prestadora tinha levado... Você vai até dar risada, velho. Uma cerveja, 2 bananas, 2 mangas e uma maçã. Ela, acusou que a prestadora tinha levado isso. E foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Só que, assim, as prestadoras, elas têm uma ciência muito grande do quê? Vocês Que a treinam gente ela a gente pode fornecer, quando ela vai começar a trabalhar, que ela assina o termo, tem tudo isso lá. Boa. Que a gente pode fornecer para o cliente registrar um boletim de ocorrência e o franqueado não é responsável em caso de roubo. Então, ele não vai ser processado, não vai dar nada, até porque o cliente, ele assina um termo para se tornar cliente. Então, ele tem ciência que nós não somos responsáveis. Caraca, vocês não têm uma objeçãozinha para eu... Então, assim, arrebentar o seu, tá o franqueado doido? não precisa ter preocupação. A prestadora, caso aconteça isso, ela vai responder legalmente por isso. Você tá falando, eu lembro de um caso que acredita, cara, na época também que eu gostava da balada, eu fui pra um carnaval com os amigos e eu comprei a cerveja toda tal, pra levar morar em Belo Horizonte na época, era mais barata ali no Atacadão, aquela época, estudante Eu já era formado, até casado já. E aí, cara, deixa aquela cerveja lá em casa e ia colocar. No dia que eu fui colocar no carro, tava contadinho quantos fardos. Contar os fardos, faltava um fardo, cara. Eu falei, pô. Aí ela, não, aí o que aconteceu? Não, caiu no chão, estourou o fardo todo. Nossa, Eu falei, então, peraí, deve estar no lixo, né? Tava o lixo da casa, não tava. Falei, pô, a menina pegou, mas eu vou lá na polícia por causa da menina. Não, tá bom, não contratei mais, óbvio e tal. Sim. Cometeu, é aquela coisa, R$1 pode ser 1 milhão. Então, a gente não tá preservando isso, não tá falando que isso tá certo, né? É, mesma coisa da doação ali. Mesmo ela ter pegado uma sacola, precisava, a gente chamou ela, conversou e falou, ó, é regra, a gente não muda... a gente não aceita exceção nesse princípio, caso. né? É um princípio da da empresa. confiança que Então, a gente cara, tem. assim, não vejo pontos. O negócio dá retorno. Hoje, todos os seus franqueados, você deixou claro, zero franquias. Nunca uma franquia fechou. Zero Nunca. franquias fechadas. Zero. 50 e quantas? 57. 57. Quantos 57. operando? 40. 3. 43 operando, as outras estão vindo. Isso. Então, cara, a única coisa que eu tenho para deixar para vocês aqui é uma recomendação, é uma indicação, é uma assinatura embaixo do Eduardo Schroeder. Porque, assim, hoje, cara, eu sou uma das maiores, vocês sabem, referências do franchising hoje no Brasil. Eu lidero a minha empresa de franquias, mas, além disso, eu lidero a escola do franchising, clube do franchising, um ecossistema hoje que já comporta, nós temos hoje, sabia, cerca de 8 mil unidades franqueadas aqui dentro. É muito bacana. São 8 mil unidades franqueadas. É um negócio de um ano e pouco, você imagina, né? Existem catalogados, sei lá, mais de 200 e alguma coisa mil
franquias no Brasil. Existem mais, né? Mas as catalogadas são essas. Pô, eu já tenho 8.000 delas e nossa ideia é chegar até o final do ano que a gente tenha dentro do nosso ecossistema aqui pelo menos 20 a 30 mil unidades de franquia aqui dentro. E todo mundo está aqui dentro, a gente passa por um crivo, a gente estuda, mas tem algumas que eu assino embaixo. Então, para você que está assistindo isso aqui, Limpezaca, eu assino embaixo para você se tornar um franqueado de sucesso. Então, se você quiser conhecer mais, você vai procurar esses dois caras aqui, vocês vão atender os meus Vamos clientes. colocar o Instagram Vamos fazer aqui, isso? Limpezaca, Coloca Felipe. aqui, ó, Limpezaca Felipe, o Instagram dos dois. E é o seguinte, você vai ser um combinado com o meu público aqui. Vocês vão atender. Pode deixar. Tá? Por que aqui na Xerimbom eu atendo? Por que Assume lá os os bonitos não vão atender? Tá certo. Os caras jovens desse. Pô, eu tô quarentão já, pô. 2 filhos, eu atendo. Vocês acham que vocês não têm mais... Vocês têm menos tempo do que eu? Não pode falar isso, né? Eu tenho 1.000, E as pô. mesmas 24 horas. É, pros as dois. mesmas 24 horas. Eu tenho 1.000 franqueados, 2 filhos, uma mulher. Uma empresa desse tamanho atende, vocês não vão atender? Lógico Nossa, que vocês vão com atender. certeza. Então, meu compromisso é, vocês vão atender o franqueado, vão explicar tudo pra ele, tá? Então, é uma recomendação minha, é uma indicação minha. Eu vou estar junto com vocês e eu vou assumir um compromisso. Que eu vou entregar mentorias junto com vocês pra eles. Combinado? Nós vamos entregar fechou. treinamentos pros franqueados de vocês. Eu vou entregar junto com vocês. A gente traz para os nossos auditórios, para os nossos eventos, sem nenhum custo, seus franqueados. Então, eles vão participar dos nossos treinamentos, de tudo que tiver. Tem que falar pra eles aproveitar enquanto o treinamento preso. Exatamente. Mas eu vou fazer isso sem custo para eles. Então, fechou. Eles vão fechou. participar sem custo, tá, dos treinamentos. Então, se você quiser hoje se tornar um franqueado em Pesaca, não sei aonde você vai clicar aqui, não sei se você vai estar no anúncio, mas enfim, você vai clicar em algum lugar aqui, tá? Conhece esses dois cabras aqui. Vocês vão gostar muito. Cara, é bom. Ó, vou falar uma coisa, é bom demais estar do lado de vocês. Energia jovem é bom demais, velho. Opa, dá uma Os cara, renovada. Então, se você quiser se tornar franqueado, clica aqui, vai lá, conhece mais do negócio, tem a sua unidade, porque vai ter algo mais. Nós vamos ser colega franqueado. Pode escrever isso aí. Limpezaca está na minha lista de 2027. Eu Fechou. começo 2027 sendo um franqueado de vocês. Obrigado Bora. por esse tempo. Quer deixar algum recado aí pra turma? Não, um recado é agradecer pela oportunidade. E, pessoal, a gente somos franqueadores que vestimos totalmente a camisa da Limpezaca. Como o Eduardo falou, embora a gente tenha 1000 coisas para fazer no dia, se vocês chamarem 7 da manhã ou 10 da noite, a gente tá disponível para ajudar vocês, porque a gente sempre leva que o sucesso do franqueado é o nosso sucesso. Então, vocês sempre vêm em primeiro lugar e todos os franqueados são no nosso coração, viu? Então, bora. É isso. Bora pra cima. Bora pra cima. Fechou? Então vamos. Fechou. É isso. Limpezaca pra vocês. Vai lá, seja esse franqueado de sucesso. Tamo junto. Aproveita, cara. Você assistiu, você gostou, encaminha pra um amigo seu. Compartilha um amigo seu que tá querendo investir, tá querendo mudar de vida, tá querendo ganhar o dinheiro, porque franquia é bênção. Franquia, ela tava lá, a franquia nasceu dentro das igrejas, sabiam disso? Com as igrejas levando ali a palavra de Deus. Foi o primeiro modelo que existiu parecido, que aí a gente depois replicou para a franquia. Então eu falo que as franquias elas já estão lá na Bíblia, sabe onde? Na parábola dos talentos. Quando o Senhor deu 3 talentos para um, 5 para outro e 1 para um. O que recebeu 3 e 5, eles multiplicaram. O que recebeu 1, guardou. O Senhor pegou e fez o quê? De você eu tomo e não lhe dou mais nada. Então a Bíblia ela mostra o tempo inteiro que tudo que ele deu de bom para nós a gente tem que multiplicar. Então vocês estão multiplicando aquele conhecimento, aquele know-how que Deus deu para vocês estão multiplicando para os outros. É assim também na história dos pães e peixes, quando foram multiplicados. Todas as vezes que dividia, porque o que vocês estão fazendo? Vocês estão dividindo. Todas as vezes que vocês estão dividindo, vocês estão multiplicando. Depois que multiplicou tudo, ainda sobrou 12 cestos para quem dividiu. Então, isso que é franquia, isso que é a parte boa da gente ser franqueador. É por isso que eu amo isso que eu faço, é por isso que eu sou o grande motivador desse mercado. E eu te digo, daqui a alguns anos a gente vai estar caminhando juntos, vocês vão ver. Não tenho Bora. dúvida. A minha singela e única meta é ser o maior desse mercado, mas para o lado bom, para o bem, fazendo o mercado inteiro crescer. Então vamos embora, prazer em caminhar com Bora vocês. pra buscar. cima. Tamo junto. Dominar Valeu. esse país. Vambora, valeu. É isso, cara. Ficou Sensacional. Bom, né? Possível